Aprovada a Constituição, a França não deixou de ser uma monarquia. Continuou sendo uma monarquia, só que agora não mais absolutista. E o rei continuou sendo o mesmo, Luís XVI, da família Bourbon. Luís XVI era casado com a Maria Antonieta, que por sua vez era irmã do rei da Áustria. Então havia uma relação muito forte entre as famílias reais da Áustria e da França. Nesse período, que a gente tem logo após o processo revolucionário, o rei vai ter que jurar a Constituição e governar a França. Bom, a Constituição começou a valer, começou a funcionar. Então o que nós temos na França daqui para frente são as regras constitucionais estabelecidas a partir de 1791. Presta atenção. É regra da Constituição o poder tripartido, é regra da Constituição o voto censitário, ou seja, nessa fase precisa ter uma renda mínima para votar. E nesse período os jacobinos começam a questionar. Peraí, mas a revolução não era do povo? E a gente não pode votar? O voto é censitário. Então já começa um processo de intensa mobilização popular fora do palácio. E aí vem o caso mais grave. A Áustria é o primeiro país a declarar guerra à França durante o processo revolucionário, porque o rei da Áustria tem muito medo que a Revolução Francesa entre no território austríaco. Então, a Áustria quer acabar com o processo revolucionário, derrubando o governo instituído. Por outro lado, o rei da França, ou ao rei da França, interessa que a França seja derrotada. Pelo seguinte, se a França for derrotada, o rei da Áustria, que é cunhado do rei da França, ajuda a restaurar a monarquia absolutista. E o rei da França sabe disso, e não só sabe disso, como usa a sua esposa Maria Antonieta para mandar mensagens para o rei da Áustria, para dizer para ele onde é que estão os exércitos franceses, onde é que estão, como é que está a organização militar, e por isso a Áustria começa a ganhar algumas batalhas. Só que o povo da França está em cima do rei direto. O rei tinha tentado fugir logo no começo da Revolução. Ele foi capturado e levado para o Palácio das Tulherias, e lá ele ficou. E aí o povo ficou em cima do rei e da rainha muito tempo, até que descobriram as cartas que a rainha enviava para o seu irmão, onde apareciam as orientações a respeito da ação militar da França. Ou seja, o rei da França traiu a França. Os jacobinos apontaram o dedo na cara do rei e disseram, viu? É isso que acontece quando a gente mantém a monarquia. Uma nova onda revolucionária toma conta da cidade de Paris e aí a revolução vai acabar. Claro que os monarquistas da Áustria e da Prússia temiam a revolução, afinal de contas é uma revolução contra o absolutismo e esses dois países eram absolutistas. Enfim, acusado de conspirar contra a França, o rei da França é deposto e é preso, e vocês sabem, será decapitado. É proclamada a monarquia e a França é entregue a um governo diferente, a gente chama de Convenção Nacional. Essa seria já a terceira fase da Revolução. Passamos pela Assembleia Nacional, passamos pela Monarquia Constitucional e agora estamos entrando na República da Convenção Nacional. Por que a gente chama de República da Convenção? Porque essa república não tem presidente. Não existe um presidente que seja eleito para governar a França. Existe uma assembleia. E essa assembleia se chama Convenção Nacional. Claro que para uma nova forma de governo precisamos de uma nova Constituição. E essa nova Constituição francesa traz novas características. Além da criação de um calendário revolucionário, que muda os meses do ano, e aliás tem uma curiosidade muito interessante, o calendário utilizado no Ocidente desde a expansão do cristianismo é o calendário gregoriano. Todo mundo conhece o calendário gregoriano, aquele que coloca o ano, a contagem dos anos a partir tendo como referência o nascimento de Cristo. Então nós temos o ano 1, que é o ano do nascimento de Cristo. Um ano antes já é o ano 1 antes de Cristo. E daqui para frente, 1, 2, 3 depois de Cristo. Pois bem, os revolucionários franceses eram anticlericais. Portanto, eles não queriam esse calendário revolucionário e resolveram substituí-lo por um calendário laico. Criaram então um calendário de 18 meses que começava no ano da Revolução. E o nome dos meses é o nome da característica climática de cada mês. Exemplo, tem o mês pluvioso, que é o mês que chove muito. Tem o mês nivoso, que é o mês que neva bastante. Tem o mês germidor, que é quando as plantas germinam. Ou floridor, que é quando as plantas florescem. 2 meses são importantes para vocês memorizarem. O mês termidor, que seria equivalente ao mês de julho, que é verão no hemisfério norte. Termidor vem de terme, do grego calor. E o mês do brumário, que é o mês das brumas, da névoa,
conhecida aí no Rio Grande do Sul como Cerração. Esses 2 meses têm 2 datas importantes que vão aparecer na minha aula daqui para frente. Mas enfim, ainda na República da Convenção Nacional, o voto universal masculino foi instituído. Todos os homens passaram a votar. Isso significa que os sans-culottes agora podem participar do processo político. O rei foi julgado, condenado e executado, e se formou a primeira coligação de países contra a França, ou seja, o medo da revolução ficou maior. Poxa, tivemos o rei decapitado, outras monarquias vão se juntar para tentar lutar contra a França. Aqui nós temos 2 instituições importantes. A criação do Comitê da Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. São 2 instituições que vão implantar na França um período de grande perseguição política, principalmente aos contra-revolucionários. Todo mundo estava na minha aula que a gente viu o vídeo do Assassin's Creed. Pois bem, aquele vídeo de divulgação de Assassin's Creed fala justamente da época de Robespierre, em que o Tribunal Revolucionário prendia e matava todas as pessoas que eram contra a Revolução. Esse período, dentro da República da Convenção, a gente chama de período do terror, que é o período da perseguição contra os contra-revolucionários. Então, nessa fase, chega a ter uma revolta popular, porque as pessoas ficam muito inseguras, não podem nem mesmo confiar no Estado, então chega a ter uma revolta popular. Essa revolta é a revolta da Vendéia. E aqui uma exemplificação da execução, é uma gravura que exemplifica ou tenta representar a execução de Luís XVI. É importante essa imagem porque aqui a gente vai entender 2 coisas que vêm desde a época da Revolução Francesa e que se usa até hoje no jargão da política. A Convenção Nacional é como se fosse uma assembleia em forma de arquibancada, onde no lado esquerdo e acima ficavam os montanheses, ou seja, o grupo, aliás, para vocês vão fazer assim, o lado esquerdo e acima, que é de acordo com a figura. Os montanheses, que é o grupo que representa o interesse dos sans-culottes, os trabalhadores, os camponeses. Eram os mais radicais da Revolução. Na parte ainda à esquerda, nós temos os jacobinos de classe média, que são pequenos proprietários, ou, aliás, são pequenos proletários. Né? Do lado direito, usando a questão da direita que está para vocês, a gente vai encontrar a Assembleia, aliás, a gente vai encontrar os girondinos. Em geral, são os girondinos, representam uma classe média liberal. E na parte baixa, né, logo atrás da Assembleia, a planície ou o pântano, que são compostos aí da alta burguesia, banqueiros, que são os donos dos bancos, ou pessoas muito ricas, inclusive, que chegaram a comprar títulos de nobreza. Por que eu chamei tanta atenção para a Assembleia Nacional? Porque daí vem a expressão esquerda e direita. À esquerda, os proletários, os trabalhadores, e à direita, a alta burguesia. Não quero nem entrar no mérito da discussão sobre os conceitos nesse momento, só estou falando da origem dos termos. O período do terror foi tão grave que aos poucos o próprio líder do terror acabou se isolando. O líder era Robespierre. Nessa imagem vocês encontram os 3 grandes líderes jacobinos da história da Revolução Francesa. Robespierre, Danton e Marat. Marat foi assassinado. Ele foi assassinado num complô contra ele, numa cena que foi eternizada, inclusive, numa obra de arte, o assassinato de Marat na banheira. Essa imagem aparece para vocês daqui a pouco. Marat foi assassinado. O assassinato de Marat fez com que Robespierre, o líder dos jacobinos, começasse a desconfiar de todas as pessoas. E, diante disso, acabou mandando matar um dos seus principais aliados, um companheiro dele, o Danton. A ordem pelo assassinato de Danton fez o povo inteiro ficar preocupado. A preocupação é, quem será o próximo? E Robespierre então se viu isolado, sem apoio popular. Foi nesse momento que os girondinos perceberam: ou a gente aproveita essa chance e isola de vez o Robespierre e derruba ele, ou então ele vai virar um ditador por muito tempo. Então Robespierre acabou sendo preso, levou um tiro no rosto, na mandíbula, e foi executado na manhã do dia seguinte. É o fim da República Jacobina dentro da República da Convenção Nacional. Ocorre então uma reação inversa. Vamos só dar uma olhada aqui nas rivalidades entre os jacobinos. Marat tinha sido assassinado, Robespierre passou a perseguir todos os radicais, inclusive os moderados, e Danton é executado por ordem de Robespierre. Com o isolamento de Robespierre vem o golpe. Essa seria a obra de arte que representa o assassinato de Marat.
E aqui a reação dos girondinos. Robespierre já decapitado, né, depois de ter sido preso. E aí os girondinos, que sofreram perseguições durante o período do terror, agora vão promover o que a gente chama de terror branco. Né? É um golpe, o golpe de 9 Termidor. Lembra do mês que eu precisava que vocês lembrassem? Termidor, o mês do calor, julho. 9 Termidor, então os girondinos tomam o poder, prendem Robespierre e começam a perseguir os jacobinos. É o que a gente chama de terror branco ou reação termidoriana. Tá? Essa seria já a primeira, segunda, terceira fase da Revolução Francesa. Né? Começamos com a Assembleia Nacional, passamos pela monarquia constitucional e agora estamos terminando a República da Convenção Nacional. O finalzinho da República da Convenção Nacional é um governo termidoriano, um governo jacobino, onde tudo que tinha sido conquistado pelos jacobinos agora vai ser derrubado. Por exemplo, se restabelecem a escravidão nas colônias, a revogação da lei do máximo que congelava os preços, agora ela vai ser revogada, vai ter perseguição aos jacobinos, nós vamos ter uma nova Constituição com o voto censitário, não é mais universal, e o governo agora vai ser estabelecido por 5 diretores. São 5 diretores escolhidos pelo voto censitário. Os moderados voltam ao poder e assim termina a República da Convenção Nacional. Começa assim a última fase da Revolução Francesa. Se liga aí. O governo do diretório já tem esse nome por motivos óbvios. São 5 diretores que governam a França. E dessa vez nós vamos ter então o retorno do governo dos girondinos, o setor moderado da Revolução. É como se a Revolução estivesse se acomodando. Eu gosto de usar como exemplo uma espécie de pêndulo. A Revolução começa do lado mais absolutista e autoritário. E ela estoura e passa por um lado moderado da Revolução, chegando a um ponto central. Vocês estudam física, vocês sabem como funciona o sistema de pêndulos, né? Vocês já estudaram a transformação de energia potencial, que é aquela quando o pêndulo está suspenso, em energia cinética, que é quando ele está no centro. E quando tu tem energia cinética no centro, ela vai jogar o pêndulo para o outro lado. Então a revolução ela começa de um lado, e aí pela própria energia potencial que se transforma em cinética, ela vai lá para o outro lado. Vocês sabem que se fosse no vácuo, esse movimento ficaria assim para sempre. Mas a gente também sabe que na atmosfera esse movimento acaba se acomodando no centro. Essa é a analogia perfeita para entender o processo revolucionário da Revolução Francesa. E aí então o governo do diretório passa a ser exercido com 2 conselhos, o Conselho dos Anciãos e o Conselho dos 500, e se reafirma a propriedade privada como grande valor. Agora temos uma outra situação curiosa e bem importante. Houve uma última tentativa dos jacobinos de tomarem o poder de novo. Imagina que ficaria para sempre. Girondinos, jacobinos, jacobinos, girondinos, girondinos, jacobinos. Não. Graco Babeuf, que era o último líder jacobino, organizou uma conspiração, muito pequena, bem verdade, que não teria condições concretas de tomar o poder. Porém, os girondinos ficaram com medo. A conspiração foi encerrada e os girondinos pensaram: como é que nós podemos fazer para evitar que os jacobinos cheguem ao poder novamente? Diante dessa situação, eles bolaram um golpe contra eles mesmos. Eles fecharam o diretório e instituíram um novo tipo de governo, o consulado. O diretório era eleito pelo voto censitário. Já o consulado não é eleito, é nomeado pelo parlamento. São 3 cônsules. Restava agora escolher quem será que deve ocupar o cargo de primeiro cônsul da França. Pensa, pensa, e aí então surge uma personalidade, uma personagem histórica, um jovem general que havia lutado para o exército francês, principalmente nas campanhas contra a Inglaterra no Egito, e que ascendeu dentro do exército, ou seja, subiu as patentes muito rapidamente. Se chamava Napoleão Bonaparte. O diretório, ou seja, a elite política da França, acreditou que chamando um militar popular e que representasse o crescimento pelo mérito pessoal, eles iam conseguir simbolicamente colocar alguém no poder que representasse a revolução. E ao mesmo tempo iam conseguir manipular esse poder por trás. Grande engano. Napoleão Bonaparte foi nomeado primeiro cônsul da França e como primeiro cônsul da França ele deu um golpe. Com a força do exército, ele fechou o diretório e passou a ser o único cônsul que comandava a França.
Esse golpe que ele deu contra o diretório ficou conhecido como Golpe 18 Brumário. É o que encerra a Revolução Francesa e dá início à Era Napoleônica. Então é assim que a gente encerra a história da Revolução. O Conselho dos 500, que é dissolvido, aliás, o Conselho dos 500, que é comandado por Napoleão, dissolve o diretório e institui o consulado, colocando Napoleão Bonaparte no poder por muito tempo, em 1799. Então vamos fazer o último resumo da história da Revolução? Então a gente tem uma primeira fase da Revolução, que é o período em que se convocam os Estados Gerais. Com a tentativa de dissolver os Estados Gerais, começa a rebelião, e aí a gente começa no período da Assembleia Nacional Constituinte, quando vão ser elaboradas a Constituição, vai ser elaborada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Constituição Civil do Clero. Pronta a Constituição, começa o primeiro governo revolucionário, segunda fase da Revolução. Aí já seria a fase da monarquia constitucional. Foi nessa fase que o rei Luís XVI traiu a França e acabou sendo preso. Foi preso, julgado e condenado à morte. O povo da França proclama a República e começa um governo mais radical do período revolucionário. A República da Convenção Nacional, onde Robespierre é, durante a Revolução, durante essa fase, o principal líder. A perseguição contra os opositores da Revolução se dá através do Tribunal Revolucionário e do Comitê da Salvação Pública, ao ponto de Robespierre se tornar um líder isolado. Ele também sofre um golpe e acaba caindo no 9 Termidor. Começa a reação termidoriana e os girondinos voltam ao poder. Aí entramos no governo do Diretório. No governo do Diretório com os girondinos, a primeira tentativa foi manter um governo mais moderado. Mas com Graco Babeuf organizando a conspiração dos iguais, isso acaba alertando os girondinos para a possível volta dos jacobinos. Então é nomeado Napoleão Bonaparte como cônsul da França, que dá um golpe e se torna o único cônsul a partir do golpe 18 Brumário. Esses 10 anos de revolução, de 1789 a 1799, são um processo bem mais longo do que só a queda da Bastilha. Pois bem, essa é a história da Revolução Francesa, contada em aproximadamente meia hora para vocês, e aí espero que vocês consigam agora fazer o trabalho que eu propus para responder as questões sobre a Revolução. Valeu e até mais, diretamente de Le Puy, aqui na França. Tchau!